Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Essa revista que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com o título Fé, Fidelidade e Força. O estudo dos livros de Josué, Juízes e Ruth. Mas antes de começarmos a apresentação desta 13ª lição, que traz o título Força para Prosseguir, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aí embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. Isso para você receber as lições no momento em que publicarmos ela aqui no nosso canal. Compartilhe para que mais pessoas também possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 13, como eu disse, ela traz o título Força para Prosseguir. E tem o texto base desta lição, que está no livro de Ruth. Nós estaremos lendo o capítulo 3 e 4, que nós estaremos baseando, mas nós estaremos lendo apenas Ruth no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 12, para a introdução desta lição. E o texto diz assim: Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Bem, irmãos, com essa lição de hoje, nós estaremos encerrando mais um trimestre e fechando a história do livro de Ruth, com esses dois últimos capítulos, do livro. Essa lição, ela servirá para demonstrar, conforme lemos no texto introdutório, como era aplicada a lei do levirato, a lei do resgate, que era praticada naquela época em Israel. E como podemos também relacionar com o resgate feito a todo homem por meio de Jesus Cristo. Nessa lição, nós também poderíamos ver como se apresenta a integralidade e também o caráter dos personagens que estão envolvidos e como também esses personagens estarão lidando com as adversidades da vida, sem desistir em um só momento, por meio da confiança na condução de tudo por parte de Deus. Por fim, esta lição, ela nos mostrará para nós como a história de Ruth se conecta com a história da redenção que temos em Jesus Cristo. Pois é Ele, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ele nos resgatou da escravidão do pecado e também da morte. Ele nos deu a vida eterna por meio do seu sacrifício naquela cruz. Com isso, o estudo de hoje nos despertará para um fato que é de muita importância para o cristão. E também, pelos olhos da fé, nós vemos que é possível ver o agir de Deus
e a sua providência em meio às circunstâncias difíceis que vivemos. Os capítulos finais de Ruth, eles revelam suspense à medida que o texto bíblico ele vai avançando. Até então, a história havia sido de pessoas comuns, com seus altos e baixos ao longo da complexidade de suas vidas. E a maneira também exemplar com que eles encararam todos aqueles fatos. Mas o capítulo 3, ele está cheio de suspense. A pergunta é: será que os três personagens, a saber, Noemi, Ruth e Boaz, eles continuariam a agir da mesma maneira, reta, fiel, em meio àquelas circunstâncias questionáveis? O que ficará evidente nesses personagens é a força que carregam. Isso para prosseguir em suas vidas na mesma medida em que agem legal, genuína e responsavelmente. Revelam como buscaram saídas para as encruzilhadas que a vida lhes legou, deixando o exemplo de fé, perseverança, eles prosseguiram. Estes dois últimos capítulos de Ruth, eles necessitam de explicações de alguns costumes e leis judaicas. A saber, como nós estudamos nas lições anteriores, Elimeleque, pela pobreza, ele tinha perdido a sua propriedade. Segundo a lei judaica, a propriedade ela podia ser redimida por um parente do primeiro proprietário, conforme destaca o livro de Levítico 25, capítulo 25, versículo 25. Nesse versículo, destaca o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Bem, como nós sabemos, Boaz, como parente de Elimeleque, ele tinha esse direito. Mas outra lei requeria que, se um homem ele morresse sem filhos, o seu irmão deveria casar-se com a viúva. Assim determinava Deuteronômio 25, de 5 a 10. Parece, porém, que o costume ele tinha decidido, no decorrer do tempo, que na falta de um cunhado, o dever recaía sobre o parente mais próximo. Noemi, como era viúva de Elimeleque, e como não tivesse filhos, tinha o direito de evocar o cumprimento dessa lei. Este direito, ele passou para Ruth. Ruth é enviada a Boaz, e por meio de um ato simbólico de deitar aos seus pés, o fez recordar do dever que devia ir ao seu parente extinto. Boaz, embora disposto a casar-se com Ruth, ele notificou-a de possuir um parente mais chegado que ele, que teria a primazia desse direito. Assim, nós compreenderemos bem melhor essa história com os tópicos que vêm adiante. E dessa forma, nós chegamos ao primeiro ponto da nossa lição, que tem o título A Busca por Redenção. A Busca por Redenção, que se encontra em Ruth, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, até o capítulo 4, do versículo 8. Mas como podemos definir redenção? O nosso olhar quanto a este tema deve ser dentro do contexto teológico. Neste caso, redenção é teologicamente entendida como a mesma coisa que o plano de Deus de salvação por meio de Jesus Cristo. Mas o termo bíblico é apenas um importante aspecto da salvação. Redenção inclui libertação de pessoas, animais ou propriedade da escravidão por meio de uma ajuda externa. A fragilidade física, social ou espiritual torna necessária a redenção. Somente algo poderoso e também valioso poderá realizar isto, motivo pelo qual
Deus ocupa o papel principal na redenção. Assim, define o novo dicionário da teologia bíblica. Noemi, ela sentia que Ruth não devia continuar sendo uma pobre rebuscadora ali nos campos de Boaz. Considerando que Ruth não tinha mãe, pelo menos em Judá, Noemi determinou tomar aí a própria iniciativa para arranjar um casamento para sua nora. Assim, estaria cumprindo a lei. Este capítulo contém um antigo costume, no capítulo 3, versículo 9, do levirato. É o costume observado aí entre alguns povos que obriga um homem a casar-se com uma viúva, a viúva do seu irmão, por exemplo, quando este não deixa descendência masculina, sendo que o filho deste casamento era considerado descendente daquela pessoa que morreu, conforme destaca Deuteronômio 25, de 5 a 6, e também Gênesis 38, 8. Que pode até parecer estranho para nós, no dia de hoje, né? O seu significado mais completo e também desconhecido. Noemi, consciente deste costume do casamento em levirato, ela resolveu aproximar Ruth de Boaz. Já naquela noite, ele iria ficar no campo, na colheita ali, para aproveitar os ventos, para separar os grãos que eram jogados ao ar e se separavam da palha. É possível também que Boaz ele passasse a noite ali para proteger a colheita de alguns ladrões. O registro ele está claro que tanto Noemi como Ruth tinham as mais puras intenções em seus planos. Embora Ruth fosse bondosamente tratada por Boaz, ele não fizera nenhuma insinuação sobre casamento ainda. Noemi agora planejou o meio de Ruth se encontrar com Boaz e dele entender aí a questão da lei. Sob circunstâncias normais, isso seria interpretado como um ato de imoralidade. Contudo, a integridade de Ruth e de Boaz era tal que Noemi sentiu-se livre para sugerir essa questão. Ao estender a sua capa sobre Ruth, ele aceita ser o seu resgatador. O costume de um homem colocar o canto da sua capa sobre uma jovem era compromisso de casamento conhecido entre eles. O que está implícito é que Boaz compreendeu a atitude admirável de Ruth como uma proposta de casamento honrosa e nada ilícita, e que para se tornar marido de Ruth, era uma das funções do seu papel de resgatador. Mas fica claro, no entanto, que ela se coloca numa situação comprometedora e até mesmo vulnerável. Afinal, o encontro com Boaz acontece perto da meia-noite. Mas Boaz ele revela uma singeleza. Ele revela uma postura inquestionável. Primeiro, porque se sente honrado com a proposta de casamento por Ruth. No versículo 9, no capítulo 3, diz assim: por imaginar que a jovem fosse preferir ou buscar alguém que fosse bem mais novo do que ele, independente de ser pobre ou rico. Uma tradição até declara que Boaz tinha mais ou menos 80 anos de idade quando casou-se com Ruth. Em segundo lugar, porque informa nesse contexto que há um outro resgatador que era antecedente aí a Boaz. Muito longe de demonstrar um caráter duvidoso e ambíguo, este fazendeiro ele não assume qualquer compromisso sem antes consultar o resgatador de direito. Suas palavras no capítulo 3, no versículo 13, retratam a sua honestidade. Boaz, ele não perdeu tempo algum em cumprir a sua promessa. Já na manhã seguinte, ele se dirigiu à porta do povoado de Belém, que era o local próprio para tratar publicamente de assuntos que eram legais à comunidade, e onde os anciãos, eles serviam como testemunhas. Ele apresentou integralmente o assunto ao parente mais próximo de Elimeleque,
o seu direito e privilégio de comprar, de redimir o terreno que havia pertencido ao falecido. Boaz, ele era apenas sobrinho de Elimeleque, enquanto que havia ainda um irmão vivo. Embora pronto a assumir a responsabilidade como o Goel, isso é, o remidor, Boaz ele insistiu em permitir que o homem de parentesco mais próximo que ele decidisse se queria ou não assumir todas as responsabilidades. Ao que parece, o parente mais próximo, ele não havia percebido ainda que competia a ele redimir a terra. E ele respondeu que a redimiria. Mas quando soube que também teria que se casar com Ruth e que o terreno seria herança do filho que resultaria desta união, aí ele mudou de ideia. Não quis prejudicar a sua própria herança, a herança dos seus filhos, que levaria o seu nome. O homem, ele tira o calçado, e o tirar o calçado, o sapato, ele simbolizava a tomada da posse do terreno. E tirá-lo era renunciar todo o direito de colocar o pé naquele terreno, que era herança de Ruth. Assim, Boaz toma uma decisão de redimir a propriedade do marido de Noemi e receber Ruth como esposa. Em linhas gerais, a busca por redenção é o tema que sintetiza esse texto das Escrituras. Em Ruth, nós temos aí o esforço de uma jovem viúva para exercer o direito, mas, sobretudo, para dar novo significado aí à sua vida. Ela luta, persiste e avança para alcançar a sua redenção. Do outro lado, temos Boaz, que, da mesma medida, não mede esforços e mecanismos para servir de redentor, mas com honestidade. É impossível não olhar para o relato e não traçarmos aí uma conexão com o pecador e Jesus Cristo. O pecador, ele busca a sua redenção, porque está entregue ao mundo sem perspectiva alguma de solução. Já Jesus Cristo, ele não mede esforços para redimir e nos salvar. Dá a vida para que aquele que o busca possa encontrá-lo e ser salvo. E dessa forma nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título A Redenção. A Redenção. Ruth, no capítulo 4, do versículo 8 até o 17. Este capítulo é uma história de redenção, não apenas para as personagens aí da história, mas para toda a humanidade. Pois a sua genealogia, a genealogia em Ruth, é traçada até Jesus. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fosse válidos, a pessoa ela tirava a sandália, como a gente está falando aí, e dava ao outro. Assim, o negócio era oficializado. Então, através da vida de Ruth, a graça e a bondade de Deus são demonstradas. Além disso, a garantia que tinha aí real em Judá, que continuaria através de Davi e depois através de Jesus Cristo. Era do interesse daquela comunidade que a família fosse preservada daquela extinção. Por causa disso, os problemas de Noemi e Ruth eram assuntos que interessavam a comunidade de Judá, de Belém. A narrativa da redenção de Ruth, e consequentemente aí a de toda aquela família, apresenta aspectos que são importantes. Primeiro aí, a disposição de Boaz. Boaz, ele declarou publicamente que tomaria posse da propriedade e também assumiria a responsabilidade por Noemi e por Ruth. Ele também tomou por mulher a Ruth, a Moabita. Boaz tomou Ruth em casamento de levirato,
para que este nome não fosse exterminado dentre os seus irmãos. Isto é, para perpetuar a família de Malom. Essa decisão foi informada na porta da cidade. A porta de uma cidade oriental era como se fosse a prefeitura da cidade, o lugar de governo, da autoridade. Esse ato foi de oficiar aquela decisão. Em segundo lugar, nós vemos que a bênção proferida pelas testemunhas, mencionando Raquel e Lia, a gente vê que Raquel e Lia eram esposas de Jacó. As testemunhas, elas expressaram os seus votos para que Boaz fosse recompensado com uma família comparável à de Jacó ou Israel. Efrata é o nome dado àquela região ali em que Belém está localizada. Aquele ato faria de Boaz um homem conhecido literalmente. Os anciãos e o povo expressaram o seu desejo de que houvesse filhos que fossem reconhecidos como descendentes de Boaz. Em terceiro lugar aí, a menção a Pérez, filho de Tamar, no capítulo 4, no versículo 12, lembrando que Pérez foi descendente de uma cananita, conforme registrado em Gênesis 38, 2 e 29. Lembramos que a jovem Tamar, ela resolveu naquela época tratar aí aquela questão de Goel, depois da morte dos seus dois maridos. Ela se disfarçou em prostituta e iludiu Judá, forçando a manter um relacionamento pecaminoso com ela, o qual produziu aí os gêmeos Pérez e Zerá. Em quarto lugar, nós vemos que a volta de Noemi ao centro da história. O casamento ele foi abençoado por Deus em característico ensinamento bíblico. O Senhor ele lhe concedeu que ela concebesse. O caso aí de Ruth. Os filhos eram considerados como sagrada responsabilidade concedida pelo Senhor. Estando os filhos de Noemi mortos, ela não tinha mais esperanças de continuar a linhagem familiar. O casamento de Ruth e o filho que ela teve trouxe aí a esperança de uma nova família em Israel. Naquilo que se refere a Boaz, temos a sua preocupação em não deixar dúvida acerca de seu proceder, o proceder correto. Ele resgata tudo o que é da família de Elimeleque e também de seus dois filhos. Não é responsável parcialmente com algo, né, ou por algo, mas integralmente ele assume o que lhe é devido. Outro detalhe importante está no fato que registra que ele toma por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom. Ao afirmar a origem de Ruth, está demonstrando aqui também que a mulher, ela abraçou aí a religião de Judá, a religião de Israel, não havendo óbice algum para o casamento como preceituava a lei em Deuteronômio. O segundo aspecto aí importante no processo dessa redenção está na bênção e a menção de que testemunhas falavam, como nós dissemos aí, sobre Raquel e sobre Lia. E o fizeram por pelo menos duas razões, né? Eles estavam aceitando Ruth na família de Israel e deste modo aquela gentia foi incorporada oficialmente ao povo de Deus, ao povo de Israel. E também era uma bênção usada no casamento. Eles fizeram Boaz lembrar que as duas matriarcas, Raquel e Lia, tinham edificado a casa de Israel. E então exortaram para ele agir de modo digno em seu próprio lugar, em Belém. A cidade não era a nação inteira de Israel, mas representava uma grande parte importante de Israel. E Boaz havia de constituir ali a sua família, o que foi feito de maneira séria e importante
com relação àquela nação. A menção à casa de Pérez e também com relação a Tamar, que coabitara com Judá, como nós falamos, o seu sogro, gerou filhos, foi também um meio dele para informar sobre aquela linhagem de Judá, que ela continuaria. Portanto, testemunhas diziam agora a Boaz que ele era um vencedor, como Pérez, sobressaite, né? Honra à linhagem de Judá. Pérez era o ascendente de Boaz, havia passado à frente de Zerá, seu irmão, quando de seu nascimento. Boaz, então, havia passado à frente do primeiro resgatador, quando da decisão pelo resgate. Bem, naturalmente, conforme veremos logo adiante, o filho de Boaz deu continuidade à linhagem de Pérez. E dessa linhagem foi onde veio tanto Davi quanto Jesus Cristo. Finalmente, o último aspecto a ser destacado é o do retorno de Noemi ao centro dessa narrativa após o nascimento da criança, no versículo 13 do capítulo 4. Ela toma em seus braços o pequeno menino como se fosse a sua mãe. O autor nos leva ao ponto em que Noemi estava desesperada por causa dos seus 2 filhos que tinham morrido. E nos leva até ao ponto em que ela segura o recém-nascido, o filho de Ruth e Boaz. Todos os problemas do capítulo 1 foram solucionados e chegamos aí a um final feliz. É oportuno observar como o Senhor foi tratando aí e intervindo em cada momento da vida daquela família. Ao final, nós vemos que a nossa confiança deve ser em Deus e ela deve ser permanente. Ele vai conduzindo a nossa história, a história da humanidade, não perde o controle de suas mãos e não deixa derramar suas bênçãos sobre aqueles que o amam. Ele não deixa assim de fazer. Neste caminhar, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição e que tem um título: O Supremo Redentor. O Supremo Redentor. Ruth, capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 22. A genealogia de Davi está registrada no capítulo final do livro de Ruth, com destaque para a fidelidade do Senhor, que preservou a linhagem para a vinda do Salvador. Fica claro neste texto a relação entre a fidelidade humana e a fidelidade divina. Dessa forma, vemos que Deus ele pode usar por meio de pessoas de origem humildes e difíceis para cumprir os seus propósitos. A genealogia contida na parte final do livro de Ruth é sui generis. Ela traça o histórico da família desde Pérez, que era filho de Judá, até o grande rei Davi. Ela faz a conexão entre Moabe, Davi e Jesus, embora pareça aí uma lista pouco interessante de nomes e clímax no qual conduz aí o livro, porque revela o propósito para o qual ele foi escrito, para demonstrar a descendência de Davi, o progenitor do Messias, conforme Mateus 1, do versículo 3 ao 6. Embora os moabitas fossem descendentes de Ló, sua filha, por incesto, e fossem, portanto, primos de Israel, foi-lhes negada a entrada na congregação israelita, até a 10ª geração. Evidentemente, aquela lei aplicava-se aos homens moabitas e não às mulheres, de modo semelhante ao regulamento registrado em Deuteronômio 21, do versículo 10 até o versículo 13, acerca da mulher prisioneira recebida como esposa. Essa conexão moabita enfatiza que, embora a linhagem de Davi, do Messias, fosse formada apenas de hebreus, pelo lado paterno,
ela inclui muitas mulheres que eram gentias. Tamar, Raabe, que eram cananeias, Ruth, que era moabita, Naamá, mãe de Roboão, que era monita, né? O Messias realmente veio de uma extrema nacionalidade, né? Extensa nacionalidade e também de linhagem. Em alguma medida, o livro mostra que os benefícios de uma aliança com Deus não têm limites nacionais, raciais ou pelo fato de ser homem ou mulher. Em nenhuma parte da obra, a origem de Ruth ela é preterida. Pelo contrário, reiteradamente, ela é chamada de Moabita. Isso nos mostra que, independente da origem, situação, formação e etc., todos podem, mediante a fé, ingressar na família do Senhor. Sendo assim, é pertinente a gente registrar que o livro ele apresenta ao menos duas referências básicas relativas à pessoa de Jesus. Primeiro, deduz-se que Boaz seja um tipo de Cristo, como um parente redentor, qualificado e disposto a redimir o seu povo. E esse é o aspecto aí da obra de Cristo, ilustrado aqui e em outros lugares também da Bíblia. A expressão resgatar é usada 6 vezes em Ruth. Como redentor do crente, Cristo torna-se o seu redentor para pagar todas as suas dívidas, seu vingador para defendê-lo de todos os adversários, seu mediador para conseguir reconciliação e seu noivo para a união e comunhão perpétua. Livro de Ruth é importante. Em segundo lugar, o nome de Boaz está registrado em todas as genealogias de Jesus, mas somente em Mateus 1,5, Ruth também é mencionada, assim como o nome de 3 outras mulheres estrangeiras. O ponto cristológico parece ter o objetivo de enfatizar a ampla genealogia internacional do Messias que viria trazer salvação para todas as nações. Assim, temos que Jesus é o supremo redentor. Ele se fez membro da raça humana como um qualificado parente. Ele proporcionou plena redenção, pagando a dívida do pecador, dando-lhe felicidade. Ele é o genuíno e adequado mediador de cada pessoa. Ele é o típico noivo, tomando a noiva, tornando ela uma pessoa acolhida e sustentada. Assim, irmãos, nós chegamos à conclusão da nossa lição. Ruth teve algumas perdas nas suas vidas. Ela perdeu o sogro, o cunhado, o marido. Além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada. Mas o Deus da provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Temos um Deus que nos ajuda e nos abençoa com o trabalho, a sua provisão. Basta que confiemos nele. A força para prosseguir é evidente nas páginas de Ruth. Ela perseguiu a sua redenção, o seu resgate. Não desistiu até que isso se concretizasse. Uma vez que temos as promessas da palavra de Deus, nós devemos fazer o mesmo. Em primeiro lugar, porque também fomos resgatados. Colossenses 1,13 assim diz. Assim como Ruth, nós éramos estrangeiros, distantes das leis, dos preceitos do Senhor. Nós fomos encontrados e abraçados pela família de Deus. Por outro lado, devemos prosseguir, porque não somos do povo que volta atrás. Quando as coisas começaram a dar errado, Ruth poderia ter retrocedido em sua fé, mas ela avançou resoluta e dignamente na presença do Senhor. Sejamos nós servos do Senhor
neste tempo, pessoas que vivem agradecidas pelo resgate e firme sem retroceder. Quem diria que aquela mulher viúva que chegou a Belém no intuito de auxiliar a sua sogra se tornaria a esposa do rico e influente Boaz, mãe de Obed, avô de Jessé, bisavô do poderoso rei Davi. E teria o nome na honrada genealogia de Jesus. Que exemplo de vida. E assim, irmãos, nós chegamos ao nosso momento para pensar e agir com aquelas nossas questões, para serem respondidas. À luz dos exemplos de Noemi, Ruth e Boaz, você tem agido e respondido adequadamente às experiências desafiadoras da vida? Muitos hoje em dia, estão criticando aqueles que optaram por obedecer à palavra de Deus. Vivemos os tempos difíceis mencionados por Paulo em 2 Timóteo 4. As pessoas estão se tornando resistentes à sã doutrina e voltadas para as fábulas. Estamos substituindo a ajuda do alto pela autoajuda. Aquilo que Deus disse por aquilo que os homens estão dizendo. O resultado é um cristianismo morno, acompanhado de um estilo de vida ético e familiar deprimente. E o pior é que as coisas que no mundo são consideradas normais estão entrando aos poucos e nos acompanhando também. Como diz a frase, Aquela frase não tem nada a ver. É tempo de valorizarmos o que vem de Deus. Lembrando que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus sempre honrará os fiéis. A segunda questão. Dentro daquilo que lhe corresponde ou lhe cabe, você tem procedido corretamente? Irmãos, em nossos dias, nós não devemos esquecer que a nossa fidelidade é uma parte do cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. O Senhor nos abençoa quando obedecemos aos seus preceitos e agimos com justiça. No que diz respeito à família, temos na Bíblia orientações expressas para todos e para as diversas situações do dia a dia e de como nós devemos seguir agindo. Em terceiro lugar, tomando por base o exemplo de Ruth, onde você tem buscado aí a sua redenção. Para quais direções ou pessoas tem olhado? Você pode dizer que já escolheu a Jesus como redentor de sua vida? Ruth, ela não permitiu que a perda do seu marido ofuscasse as suas qualidades. Ela mesmo, enfrentando várias adversidades, escolheu recomeçar pelo caminho da fidelidade em qualquer situação. Mesmo que sejamos surpreendidos com alguns traumas dessa vida, nós devemos enfrentar acreditando que o futuro ao lado de Deus será bem melhor. É o Senhor que nos resgatou do pecado e nos tornou herdeiros seus. A maior herança que Ruth, talvez ela tenha sido para ela alcançada, foi o conhecimento do Deus de Malom, que era o mesmo Deus de Noemi. Convicta, ela pôde dizer: o teu Deus será o meu Deus. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um
na aprendizagem da palavra de Deus. Olha, na próxima semana nós estaremos iniciando mais um trimestre. Agora nós estaremos estudando as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?